Boa noite, igreja. Bem-vindos ao nosso culto de oração. Nessa noite nós vamos ter um devocional no capítulo 6 de Romanos e eu espero que realmente a gente seja edificado pela palavra de Deus nessa noite. E mais uma vez, então, bem-vindos a todos que estão conosco, Igreja do Senhor, também nossos amigos, nossos contatos que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Eu estava pensando a respeito de o que trazer numa devocional nessa quarta-feira, e na verdade hoje seria a vez do Alessandro de trazer o devocional, mas por uma complicação que ele teve que trocar a escala dele de trabalho com um colega que está de atestado, está com coronavírus. Então ele me pediu para substituir e a semana que vem então ele vai trazer. E eu estava pensando sobre que assunto é relevante o bastante para a gente gastar aqui um tempo estudando na palavra de Deus e lendo alguns artigos. Eu me dei conta de um assunto que é bastante importante e que talvez boa parte das pessoas, até mesmo talvez na nossa igreja, aqui no nosso contexto de igreja, não tenham parado ainda para pensar ou nem saibam da diferença que existe, apesar de isso ter sido já várias vezes tratado aqui na igreja, até mesmo pelo pastor Roberto. O assunto em questão, e que é um assunto bastante importante, é o assunto, a diferença que existe entre lei e graça. E desde o início da igreja, isso tem sido um assunto que tem criado uma grande controvérsia e muitos problemas têm sido causados por causa de não saber diferenciar ou discernir sobre esses dois assuntos. Nós podemos perceber que existem muitos problemas quando não há um entendimento a respeito desse assunto, e isso interfere diretamente na qualidade de vida cristã. Então, se interfere na qualidade da nossa vida com Deus, isso é um assunto relevante para a igreja. Não sem motivo, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ele gastou muito tempo e escreveu bastante a respeito desse assunto. Ele nos ensina, então, muito a respeito desse assunto, e ele faz questão, por causa dos problemas que isso pode gerar, ele faz, então, questão de tratar disso. E a carta de Paulo aos Romanos, e nós sabemos que a carta de Paulo aos Romanos é praticamente um tratado teológico, e tem muitas coisas importantes da vida cristã colocadas ali, e coisas bastante profundas são tratadas nessa carta. No seu capítulo 6, ele então, nós percebemos, eu separei aqui um trecho para a gente ler a respeito desse capítulo, porque nós poderíamos muito bem, nesse momento, nos perguntarmos, afinal de contas, qual a importância de saber discernir a diferença entre lei e a graça? Porque lei e graça aparecem de maneira muito clara nos textos bíblicos. Uma vez que aparece na Bíblia, a gente poderia dizer que as duas são válidas, mas nós precisamos entender as diferenças que existem entre essas duas dispensações. O irmão Scofield, acho que muitos conhecem aqui, é um teólogo bastante conhecido, ele tem até uma Bíblia que leva o seu nome, uma Bíblia de comentários, e é um irmão que já faleceu há mais de 100 anos, ele faleceu em 1921, e ele diz que não há na Bíblia divisão mais evidente e distinta que é estabelecida entre lei e a graça. Esses princípios de tantos contrastes caracterizam as duas dispensações mais importantes, a judaica e a cristã. E ele mesmo continua no seu artigo dizendo: isso não significa que não existia lei alguma antes de Moisés, e muito menos que antes de Jesus não havia nem graça nem verdade, porque nós temos no texto de João, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo João diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vocês podem conferir no capítulo 1, no versículo 17 do Evangelho de João. Então, algumas diferenciações
por exemplo, quando nós falamos em que havia lei mesmo antes de Moisés, mesmo antes do Monte Sinai, e que existia graça mesmo antes de Cristo, né? Já existia graça e verdade. Se nós pararmos para olhar um texto de Gênesis capítulo 2, versículo 17, onde nós encontramos a proibição para Adão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós encontramos ali uma lei. Deus deu uma lei. Então, era lei a proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como foi graça sublime e manifesta a busca do Senhor por sua criatura. Nós podemos ver no texto Deus buscando a Adão depois dele ter pecado, e também o fato dele fazer vestimentas de peles para cobri-los. Então nós percebemos, mesmo antes que houvesse lei e mesmo antes que se fosse manifestada a graça e a verdade em Jesus, nós já percebemos Deus agindo através de lei, de proibição e também de graça. E isso também é um belo, como o irmão Scofield diz aqui, um belo tipo de Cristo. Então Deus cobriu a nudez de Adão e Eva, e isso é graça, mas isso ele teve que fazer por causa da transgressão da lei que ele havia dado antes. Então nós temos na Bíblia tanto a lei, a revelação da vontade de Deus, como a graça, a revelação da bondade de Deus. E isso sempre existiu nas Escrituras, e as Escrituras testificam disso abundantemente, segundo o artigo do irmão Scofield. Então, o nosso devocional hoje, como eu anunciei, nós vamos olhar um pouquinho para um trecho aqui do capítulo 6 de Romanos. Eu convido todos, então, a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 até o 10, e em seguida, fazermos algumas considerações aqui. Em seguida, nós vamos ler os versículos 11 a 14. De 1 a 10, então, nós encontramos o seguinte: que diremos, então? Paulo vinha falando da justificação pela graça, porque existia o problema entre os romanos, e existia o problema que os judaizantes e aqueles que não concordavam com o evangelho da graça, eles vinham pregando de que não era suficiente crer na graça, e que não era suficiente simplesmente crer em Cristo, não era suficiente a fé. Paulo defende a ideia de que a fé sim é suficiente, e que a lei ela não tem mais, ela não pode salvar, e que a lei por si só ela serve apenas para revelar o pecado. No capítulo 5, ele fala a respeito da justificação pela fé. No capítulo 6, então, versículo 1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E o que nós encontramos então nesse texto, nesses primeiros 10 versículos do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos? Nós encontramos, encontramos muito mais do que isso, mas eu fiz algumas anotações aqui. O que nós lemos nesse trecho? Nós lemos que crentes não desejam viver no pecado. Crentes sinceros não conseguem viver tranquilamente como alguns apregoam, não consegue. O crente que realmente nasceu de novo, ele até sofre quando ele cai ou quando ele se vê vencido
por um hábito pecaminoso ou um vício. É muito difícil imaginar que um crente sincero, alguém que nasceu de novo, alguém que está em Cristo e que, por ter sido salvo pela graça, deseja agradar ao seu Senhor, não fique abatido quando se vê dominado ou vencido por um hábito pecaminoso ou um vício. Eu vejo mais nesse texto, eu vejo que, porque nós morremos com Cristo, e aqui o texto diz para nós, no versículos 4 e 5, efetivamente, nós morremos com Cristo no batismo espiritual. E simbolicamente, no batismo nas águas, nós morremos com Cristo. Nós mostramos para as pessoas, publicamente e simbolicamente, que nós morremos em Cristo e também nós ressuscitaremos em Cristo. Nosso desejo, então, uma vez que isso acontece conosco, é que nosso desejo é de imitar ao nosso Senhor Jesus. Eu vejo que nesse texto também fala que, porque nós temos uma consciência, pelo exemplo dele, de que é possível vencer o pecado. Porque Cristo morreu de uma vez por todas e o pecado já não tem poder, o pecado já não pode mais assediá-lo. Da mesma forma, quando nós morremos em Cristo, nós também não podemos mais ser assediados pelo pecado, ou seja, mesmo que nós sejamos assediados pelo pecado, nós ainda podemos vencê-lo. E nós desejamos, então, pelo exemplo de Cristo, vencer o poder do pecado sobre nós. A nossa esperança, como diz nos versículos 4 e 5, é a ressurreição. Nós vivemos e esperamos ressuscitar com Cristo, porque as Escrituras testificam que Cristo morreu e ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, então nós que somos os seus seguidores, queremos imitá-lo, mas também queremos ter o mesmo efeito dessa vitória sobre o pecado, dessa vitória de Cristo. E nós também almejamos ressuscitar e cremos firmemente que seremos ressuscitados com Ele. Agora, nos versículos 11 até o versículo 14, nós encontramos o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse texto fala de graça, e é fácil perceber que muitas vezes nós mesmos acabamos fazendo confusão, porque com a palavra, né? E nós temos até músicas que falam de graças, e como se a gente estivesse agradecendo, né? Não é a mesma coisa que eu dizer, eu dou graças a Deus. Graça é eu não merecer, ou eu receber algo que eu não mereci, algo pelo qual eu não lutei, algo pelo qual eu não trabalhei. E a salvação, quando nós encontramos na palavra de Deus o ensino correto sobre a salvação, nós encontramos sempre que a salvação, ela não é por obras, ela é totalmente de graça, porque foi um presente que Deus nos deu. Eu estava pensando sobre esse texto hoje, e como esse texto fala de graça, eu estava pensando, e até quando eu estava orando hoje pela manhã, eu estava me dando conta de que há muita graça disponível no coração de Deus. E quanta graça está disponível para nós, ou quanta graça nós temos tido acesso em um único dia? Pensando nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, desde o momento em que nós acordamos de manhã, até até esse momento agora que nós estamos aqui, considerando um texto bíblico. Quanta graça Deus dispensou a nós, quanta graça Deus nos deu nesse dia, quantos presentes que Ele nos deu que nós não merecemos. Aliás, algumas pessoas ensinam que nós devemos orar pedindo a Deus aquilo que nós merecemos, aquilo que nós temos direito, mas pela palavra de Deus nós sabemos que não é muito sábio
pedir a Deus aquilo que nós temos direito, porque aquilo que nós merecemos, fora Cristo, se nós tiramos Cristo da história, nós merecemos a condenação eterna, nós merecemos o sofrimento eterno e a separação eterna de Deus. Então nós contamos, na verdade, sempre, devemos sempre pedir a graça de Deus. E na verdade nós já temos recebido muita graça do nosso Senhor. Para usar um exemplo muito atual para falar de graça, eu estava pensando que a graça, ela pode muito bem ser comparada, né? Nesses últimos dias a gente está vendo que semana passada nós tivemos um aumento do preço dos combustíveis e hoje saiu, ou ontem saiu um novo aumento, então as pessoas estão até indicando onde tem combustível mais barato para se comprar. E eu estava imaginando que, fazendo uma comparação um pouco tosca a respeito da graça de Deus na salvação, a graça ela poderia ser comparada a um posto de combustível, em que o dono ele pagou pelo produto, ele pagou pelo transporte do produto, ele pagou os impostos, os encargos desse produto, mas ele oferece esse combustível para quem quiser abastecer de graça. Na verdade, um exemplo muito maior, muito melhor disso, nós encontramos em Isaías, no capítulo 55, onde o profeta Isaías nos diz, Isaías 55, versículos 1 e 2. O profeta diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. E comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. O Senhor faz um convite, e aqui uma profecia, algo inimaginável naquela época, de alguém ser alimentado e ser satisfeito, sem que isso tenha qualquer custo. Mas, na verdade, falando aqui sobre também, revelando e profetizando a respeito da graça, é assim que o Senhor age conosco. Ele nos chama para comprar e para comer, para beber, para matar a nossa sede, sem termos que desembolsar nada sobre isso. Como eu disse, a minha comparação era um pouco tosca, mas imagina, nós podemos chegar em um posto com o nosso carro e nós abastecermos, completarmos o tanque e nós saímos dali sem ter que deixar ali, naquele posto, nem um centavo do nosso dinheiro. Agora, a grande tragédia humana é que a maioria das pessoas despreza essa oferta gratuita e, por desconhecer o caráter de quem oferece, prefere buscar onde é cobrado um preço, pelo simples prazer e pela vaidade de conquistar por seus próprios esforços. Mas quando nós falamos de salvação e não de gasolina, isso é impossível. É impossível que alguém busque e encontre e tenha a salvação por seus próprios méritos. Romanos, no versículo 14, no capítulo 6, 14, que nós acabamos de ler, ele diz que a salvação, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E também Efésios capítulo 2, nós vamos encontrar nos versículos 8 e 9, Efésios 2, versículos 8 e 9, Paulo diz o seguinte aos irmãos de Éfeso: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós. Como vocês podem perceber, não foi apenas uma ou duas vezes que Paulo falou a respeito do conflito que existe entre lei e graça.
E esse conflito existe até hoje, mas graças a Deus nós temos nas Escrituras um vasto estudo e um vasto conteúdo que nos protege de crermos ou de acreditarmos que podemos ser salvos pelas nossas obras. Então, algumas pessoas, como eu disse, eles não sabem ainda distinguir e nem consideram que haja algum problema de não saber diferenciar entre as duas dispensações. Mas eu creio que a descrição a seguir, ela nos ajuda a entender as diferenças entre a dispensação da lei e a dispensação da graça, que na verdade é a nossa realidade. Nós vivemos na era da graça. Eu quero então, passo a ler então, algo que eu considero bastante elucidativo. Eu já mencionei aqui que um grande teólogo americano, nascido em 1843 e falecido já em 1921, portanto há 100 anos atrás, discorrendo sobre o assunto, sobre as diferenças da lei e da graça, ele tem aqui um texto que eu achei muito interessante. Eu queria então finalizar o nosso estudo, o nosso devocional nessa noite, lendo literalmente o que ele escreveu. Ele fala o seguinte: a lei frequentemente mencionada nas Escrituras foi dada por Moisés e definiu o tempo desde o Sinai até o Calvário. De igual modo, a graça caracterizou a dispensação que começa no Calvário e tem o seu término profetizado no arrebatamento da igreja. E aí ele fala algumas diferenças sobre a lei e a graça. Ele diz o seguinte: a lei sempre tem lugar e obras distintas da graça. Ela é muito diferente da graça. A lei é Deus proibindo e exigindo. A graça é Deus admoestando e concedendo. A lei é ministério de condenação. A graça é ministério de perdão. A lei amaldiçoa. A graça redime dessa maldição. A lei mata. A graça vivifica. A lei fecha toda a boca diante de Deus. A graça abre toda a boca para louvá-lo. A lei estabelece uma distância grande e culpável entre Deus e o homem. A graça aproxima o homem culpado de Deus. A lei diz olho por olho e dente por dente, segundo o que está escrito em Êxodo, capítulo 21, versículo 24. A graça, ao contrário, diz: a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Isso está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 39. A lei diz: odiarás o teu inimigo. A graça diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A lei ordena: faça e viva. A graça diz: creia e viva. A lei nunca teve nenhum missionário. A graça deve ser pregada a toda criatura. A lei condena completamente o melhor homem. A graça justifica gratuitamente o pior homem. A lei é um sistema de provação, a graça de favor. A lei apedreja uma adúltera, a graça diz: nem eu tampouco te condeno. Falando de João, capítulo 8, versículo 11, onde Jesus diz isso a uma mulher adúltera. Debaixo da lei, a ovelha morre pelo pastor. Debaixo da graça, o bom pastor morre pela ovelha. Eu espero que, se isso não tenha sido, se esse devocional não foi, para a grande maioria, talvez, de quem está nos assistindo nessa noite, não foi tão elucidativo, eu espero que pelo menos tenha sido provocativo. E eu espero que os irmãos desejem e se perguntem, afinal de contas, qual a diferença entre a lei e a graça? E quais as implicações que isso traz para a nossa vida como igreja? E eu espero que, ao se fazer essas perguntas, cada um busque na palavra de Deus as respostas. Eu espero que isso, no mínimo, instigue os irmãos a buscarem entender quantas maravilhas há na graça de Deus. Como eu disse, há muita graça de Deus disponível para a sua igreja. E nós não vivemos debaixo de uma lei que nos oprime e que nos revela o quanto que nós somos pecadores, mas debaixo de uma graça que diz o quanto nosso Deus é bom, amoroso e quanto Ele nos ama. Que esse seja o desafio que eu tenha trazido nessa noite e que seja capaz de motivar os irmãos a buscarem conhecer mais e se aprofundarem nesse assunto. Nós podemos orar então, encerrando o nosso tempo de estudo. Em seguida nós vamos ter as músicas e logo em seguida então, por videochamada, os irmãos vão fazer a oração entre as famílias. Oremos. Senhor, obrigado por nos alertar a respeito dos perigos que estão
tão presentes nesse assunto que é tão importante, que foi tratado de maneira tão profunda e tão dedicada pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor, nesse dia, nos permite pensar a respeito da Tua graça. E o meu pedido, Pai, é que cada irmão, cada irmã e cada pessoa que nos ouve nessa noite seja capaz de ser despertado para olhar para um Deus que é tremendamente gracioso. O Senhor é um Deus gracioso. A Tua graça é manifestada no fato de que Jesus, sem ter cometido pecado, veio e morreu no nosso lugar. E nós, como objetos dessa graça, nós louvamos ao Senhor e louvaremos eternamente ao Senhor por aquilo que o Senhor fez em nós e aquilo que o Senhor pode também fazer através de nós, que temos, pela graça, o desejo de Te agradar, o desejo de levar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem. Quantas pessoas nesse momento estão buscando serem salvos, ou ignoram totalmente a salvação, ou buscam a salvação por meio de obras. E nós sabemos que o fim daqueles que buscam salvar-se por obras é a constatação de que isso não é possível. Não é possível ser salvos por obra, quando o Senhor já entregou e já pagou o preço da nossa condenação, enviando o Teu Filho para morrer no nosso lugar. Que isso nos motive a pregar e a fazermos boas obras, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. No nome santo do nosso gracioso e bondoso Senhor Jesus, é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Tenham todos uma boa noite. Eu espero que vocês tenham ainda um bom tempo juntos como igreja, louvando ao Senhor, orando e também exercitando a comunhão em Cristo. Mesmo à distância, nós podemos exercitar isso. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.